Bem, pessoal, esse é mais um vídeo aí do Preciso Direito. É nossa quinta questão que a gente está fazendo dessa playlist aí da prova da PMPE 2020. A gente vai saber disso mais detalhadamente. Embora eu já tenha respondido essas provas, mas a gente vai fazer junto aí. Vamos lá. Essa é a quinta questão. Já tem um vídeo aí da primeira, segunda, terceira e da quarta. Vamos para a quinta. A quinta diz o seguinte: acerca dos princípios da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, marca a alternativa incorreta. Vou ler as alternativas para a gente ver aqui como a gente identifica essa incorreta. Letra A. É inadmissível, como regra, a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa ou autoridade pública. Letra B. A utilização de imagem ou fotografia sem prévia autorização de qualquer pessoa em anúncio com fins lucrativos caracteriza violação de sua imagem. Letra C. É inadmissível, como regra, a da gravação de conversa telefônica e de registros contidos na memória de microcomputador obtidos sem ordem escrita do juiz, do promotor ou do delegado. Letra E. É inadmissível a utilização de provas ilícitas ou forjadas. Letra E. É inadmissível a veiculação pública por órgãos de comunicação de fatos apurados em inquérito policial. Vamos lá, vamos às alternativas, uma a uma, tentar identificar qual é a incorreta. Vamos começar com a letra A. Vamos ver, se a gente identificar que é correta, já não é ela do gabarito. Não será ela do gabarito. Vamos lá, letra A. É inadmissível, como regra, a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa ou autoridade. Gente, essa regra que ele está trazendo aí, ela está justamente aqui, ó, no inciso 12 do artigo 5º da Constituição, que diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ele está nessa parte do inciso. É a regra do inciso. A regra que o inciso traz é a inviolabilidade de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. De qualquer pessoa, por quê? Porque são destinatários dos direitos fundamentais. Então, assim, de fato está aqui a regra. Por que ele colocou regra? Porque também existem as exceções. E as exceções, na verdade, são ressalvas a essas mesmas inviolabilidades. Ou seja, essas inviolabilidades não são absolutas, como nenhum direito fundamental é. Tá bom? Então, essa ressalva vem no próprio inciso, que diz salvo, ressalvado. Em último caso. Coloca na cabeça de vocês que esse último caso não é só referente a comunicações telefônicas. Tem muita gente que viaja nessa, diz, não, no último caso quer dizer com relação às telefônicas, nos outros não. Não. Quer dizer tudo. Tudo que foi dito anteriormente, correspondência, comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas, em última análise, se não tiver mais nada de ser feito. Mesmo assim, tem que ter uma ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, e as finalidades têm que ser investigação criminal ou instrução processual penal. Aí sim, pode ser relativizado. É isso que ele está dizendo, tá bom? Em regra, não quebra, que é o que está trazendo a letra A, mas existe a ressalva em último caso, em última análise, por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, com duas finalidades, investigação criminal ou instrução processual penal. Não esqueçamos disso, tá bom? Vamos lá. Então, letra A, na verdade, é correta. Se ela é correta, ela não pode ser considerada o gabarito aqui, que pede a incorreta. Toda vez que pega a incorreta, a gente destaca, porque depois que começa a ler as alternativas, terminam se equivocando, tá bom? Então, essa é a letra A. Gente, vamos lá. Vamos para a letra B. A utilização de imagem ou fotografia sem prévia autorização de pessoa em anúncio com fins lucrativos caracteriza violação à sua imagem. Pronto. O que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui, ele está se baseando no inciso
10 do artigo 5º, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Se for utilizado a imagem das pessoas, se for violada a imagem das pessoas, é assegurada indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação. Se dessa violação gerou dano moral ou material, vai ter indenização, tá bom? É isso que ele está dizendo, está praticamente reproduzindo isso aqui. O que é que eu quero destacar aqui para vocês? Eu quero destacar uma visão que a doutrina tem e a jurisprudência já mais consolidada do STF tem sobre isso aqui. Quer dizer o seguinte, olha, não, antes tinha uma discussão no seguinte sentido, usou a imagem, o dano moral já é natural, já vai acontecer o dano moral de alguma maneira, eu tenho que comprovar esse dano moral. O STF entende o seguinte, que o dano moral, por si só, ele já ocorreu com o uso indevido da imagem. Não precisa ter que se comprovar eventual dano específico para se caracterizar o dano moral. Então isso é importante a gente saber para eventuais outras questões. Para essa questão ficou mais simples de responder, para essa alternativa, porque ele fala que a utilização da imagem, sem prévia autorização, em anúncio com fim lucrativo, caracteriza a violação da imagem. Ele não disse se essa violação é moral ou material, ele não entrou nesse mérito, ele só disse que tinha a violação da imagem. A violação A. Você vai ter discussões aí, só penal, só material, só moral, enfim, pode ter na doutrina. A jurisprudência hoje é bem batida que essa violação do uso da imagem sem autorização, ela já caracteriza, além do dano material, se for o caso, também o dano moral automaticamente, tá bom? É o que o STF tem entendido. Mas aqui a gente para pelo próprio inciso 10, que já reza que teremos indenização no caso de uso da imagem sem autorização, tá bom? Então, letra A e letra B são corretas, de fato é isso mesmo. Letra A, inadmissível como regra, quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico de qualquer pessoa ou autoridade. Letra B, a utilização da imagem ou fotografia sem prévia autorização de qualquer pessoa em anúncio com fim lucrativo caracteriza violação à sua imagem. Então, se ele quer incorreta, essas duas não pode ser, não é isso? Então, vamos lá. Vamos para a letra C agora. Vamos pular a letra C, gente, vamos para a letra D e E. Letra D fala o seguinte: é inadmissível a utilização de provas ilícitas ou forjadas. A letra D também, ela cai ali diretamente numa literalidade do inciso 55 do artigo 5º. Vamos a eles. Fala o seguinte, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. É o 56, tá bom? O 55 diz, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Esses dois incisos nos traz o conceito do devido processo legal. Ou seja, os litigantes, então as pessoas que estão ali lidando no processo, a eles são assegurados no processo tanto judicial quanto administrativo. Frisem bem isso, que isso é interessante, pode vir uma questão cobrando isso aí. E aos acusados gerais são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes, tá bom? E o inciso 56 é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá bom? Que é qual a ressalva que eu faço dessa letra E aqui, que é correta, ele considera correta na prova, por isso que eu não posso marcar ela aqui porque está pedindo a incorreta. Ele não falou que era no processo, entendeu? Dá essas derrapadas o examinador nessa prova, por exemplo, é inadmissível a utilização de provas ilícitas ou forjadas. Onde? Entendeu? Tem que dizer que é no processo, porque é essa previsão que está no artigo 5º. Mas enfim, não é ela, entendeu? A gente vai passar, vai forçar aqui e levar para esse lado que ele estava falando do processo. Mesma coisa acontece aqui na letra E, que também não é considerada a alternativa do gabarito. Então, se não é considerada e ele está pedindo a incorreta, ele está dizendo que o que ele está afirmando aqui é correto. Então, o que é que ele diz aqui? É inadmissível a veiculação pública por órgão de comunicação de fatos apurados em inquérito policial. Por que eu acho que ele peca aqui, gente? Eu sei que eu sou muito questionador nessa prova de 2009, mas o importante é o que a gente vai aprender, os incisos que a gente vai saber o significado, o debate que a gente vai fazer sobre as questões. Eventualmente o gabarito em si, se a prova questão for anulada ou não, ela não importa muito, mas a gente só para falar, para tentar extrair o conhecimento que a gente aproveite nas outras questões das provas que virão. Então vamos lá. É inadmissível a veiculação pública por órgãos de comunicação de fatos apurados em inquérito policial. Gente, fatos apurados em inquérito policial. Ele está partindo do pressuposto que o inquérito policial, todo inquérito policial é sigiloso.
Isso não é verdade. Existe inquérito policial sigiloso, existe inquérito policial que não é sigiloso, e existe inquérito policial que começou sigiloso e, pelas circunstâncias, perdeu o sentido de ser sigiloso. Porque a regra no nosso ordenamento jurídico é a publicidade. Então, sigiloso você tem que ter justificativa. E outra coisa, essa questão de ser sigiloso, não ser sigiloso relacionado ao inquérito, ela não está no artigo 5º. Essa prova de 2009, ela exigia só do candidato o conhecimento do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, para você saber essa questão de sigiloso, não ser sigiloso de inquérito, essas características, você vai lá no Código de Processo Penal. Por exemplo, no artigo 20 do Código de Processo Penal fala o seguinte, ó, no artigo 20 do Código de Processo Penal, é lá onde a gente vai buscar esse conhecimento. Ó. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse público. Então, se é o sigilo necessário, é só quando for necessário. Porque às vezes não precisa ser sigiloso. E a elucidação do fato é o interesse da sociedade. Às vezes o interesse da sociedade exige, ou das partes envolvidas, processo que naturalmente tem que ser sigiloso, um processo de estupro, uma investigação relacionada a estupro, que vai mexer com a honra e intimidade das pessoas. O inquérito, por vezes, gente, ele tem que ser sigiloso, em regra, geralmente, na maioria das vezes ele é, porque ele está tratando de processo de investigação, que muitas delas dão em nada. A polícia chega e diz, não era isso que a gente está investigando, mas está investigando determinada pessoa, mas ela é inocente. Mas imagina isso caindo nas mãos das pessoas erradas e fazendo divulgação que a pessoa está sendo investigada. Isso já gera um problema muito grande, como tem ocorrido, né? Tanto é que vocês devem se perguntar, mas eu vejo nos canais de televisão divulgando coisas de inquérito que só eles sabem, como é que chega até eles? Pois é, enfim, voltando aqui, eu vou chegar aí já, mas voltando, olha, CPP, e a prova não pediu conhecimento do CPP. E aqui está falando de sigilo necessário. Se ele está falando de sigilo necessário, significa que nem todo inquérito é sigiloso. E ele pode ser sigiloso por determinado tempo e depois perder a necessidade de ser sigiloso. Então, o mais correto aqui seria o examinador colocar: é inadmissível a veiculação pública por órgãos de comunicação de fatos apurados em inquérito policial sigiloso. Aí sim. Aí a gente ia restringir ao sigiloso e ia começar a debater, sim, esses órgãos podem ou não podem. A gente ia continuar com aquela visão de que, de fato, eles não podem divulgar, mas que eles divulgam. A gente sabe, que a gente vê nos canais aí que divulgam. Professor, e por que isso acontece? Porque esse inciso ele é mais voltado para o agente público, né, que está ali, que tem o dever de proteger, de preservar esse sigilo, do que ao órgão de divulgação, que tem o dever de informar. A informação chega para ele informa. Ele vai passar a informação à frente. É o dever e o direito de informar. Aí você diz, poxa, mas eles podem fazer isso mesmo no sigiloso e não dá nada para eles. Não dá, porque eles em si eles têm uma proteção constitucional. Eles têm uma proteção. A proteção é justamente no inciso 14 do artigo 5º. Um direito fundamental, um direito individual, que diz, olha, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então ele vai lá, divulga, faz a divulgação, vende o jornal dele, faz o que tiver de fazer, e não precisa dizer onde foi que ele coletou aquela informação. É resguardar o sigilo da fonte no exercício profissional. Agora, caso o agente, porventura, o agente público, eventualmente, venha a ser descoberto por ter fornecido essas informações a esse órgão, ele vai ser punido. Então, por isso que eu acho que essa questão é complicada de dizer que essa daqui é inadmissível. Tudo bem, é inadmissível, então ele comete uma ilegalidade, né, quando ele está fazendo isso. Beleza, eu concordo. Comete uma ilegalidade. Mas ele não vai ser punido, porque ele tem resguardado o sigilo da fonte, o órgão de comunicação. Então, essa inadmissibilidade ela é um pouco inócua, né? Porque, na verdade, vai acontecer como a gente vê ocorrendo e não dá em nada. Agora, o agente público que vai responder. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Mais uma que é correta, né, no entender aqui, forçando um pouquinho a barra, por assim dizer. E aí nós vamos para a letra C, que é o que o gabarito considera como correta. E mesmo assim tem uma bagunçazinha aí nessa letra C, mas vamos lá. O que é que ele diz na letra C? É inadmissível como prova a degravação de conversa telefônica e de registros contidos na memória de microcomputador, obtidos sem ordem escrita de juiz, promotor ou delegado. O que é que ele diz nessa alternativa? Ele diz, olha, não pode usar qualquer prova que esteja de um telefone, de uma gravação telefônica, ou de registros que estejam na memória de um computador, sendo que esse computador foi obtido sem uma ordem judicial escrita. Aí ele vai mais além, de promotor ou delegado. Beleza, promotor e delegado não. Promotor e delegado não dá ordem judicial para nada, é só o juiz. Beleza. Muita gente, a debater sobre essa questão, diz que o erro dessa questão está em promotor e juiz. Eu discordo.
De fato, promotor e delegado, desculpa. De fato, promotor e delegado não dão ordem judicial para quebrar sigilo, nem validam prova de maneira nenhuma. Quem faz isso é o judiciário, por solicitação, muitas vezes, de promotor e delegado. Mas é o judiciário quem faz, beleza. Mas o que é que a alternativa quer? Ela quer a incorreta, e o gabarito está trazendo que essa é incorreta. Se ela é incorreta e ela está dizendo que é inadmissível, então significa dizer que o examinador está considerando que admite isso aqui. Não é isso? É inadmissível, letra C está falando, mas ela é incorreta, então admite. Que não é, se é inadmissível e está incorreto, então admite. Então admite o quê? Como prova, a degravação de conversa telefônica e de registro contido em memória de microcomputador obtido sem ordem de quem quer que seja. Aí se admite isso, pois é, aqui o examinador, forçando um pouquinho a barra, e você tem que ir para a jurisprudência e para a doutrina. E a jurisprudência e a doutrina hoje já entende que a utilização de provas, que por mais que elas sejam ilegítimas e até mesmo ilícitas, dependendo das circunstâncias, elas podem ser usadas para inocentar o réu. Inocentar o réu. Se esse for o único meio para inocentar esse réu, se ele usou da proporcionalidade para chegar até aquela prova. Aí você diz, o que seria essa proporcionalidade? Ah, não é razoável eu estou sendo acusado de um crime e eu vou matar a Mariazinha que está com o celular e eu sei que aquele celular tem prova da minha inocência, mas eu matar a Mariazinha para pegar e mostrar no judiciário que eu sou inocente. Não é razoável, não é proporcional. Então, tem circunstância, adequação, necessidade, vários princípios, é outro assunto, é outra coisa para a gente estudar. Mas várias coisas para poder ser possível a utilização dessa prova. Então foi aí onde ele foi. Não é que é inadmissível. Admite sim o uso, para inocentar o réu. Claro, se isso for o único meio, for proporcional e por aí vai. Então por isso que essa questão é a incorreta, porque ele disse que é inadmissível e na verdade admite, a depender da circunstância, o uso dessa prova que foi obtida sem uma ordem escrita do juiz. Tá bom? Então, pois é gente, essa foi a quinta questão, né? Nós vamos agora para a sexta, aguardar um pouquinho, assine o canal aí, segue o canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber as próximas alternativas, dessas 20 alternativas, e nós concomitantemente, acho que a partir da 10ª ali, já vamos começar a lançar vídeo da de 2016 e da de 2018, que essa de 2016 e 2018 a gente vai fazer ela com mais questões, tipo 3, 4 questões por vídeo, vai ser mais rápido, tá bom? Porque essa de 2009 exige que a gente pare e faça especificamente